Agora a gente volta com dois conteúdos, né, para fechar a minha participação, que são planejamento e currículo em movimento. Começando com planejamento. Todo o conteúdo que eu trabalho com vocês, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a gente tem que entender o que o conteúdo está dizendo. Então, é importante a gente entender o significado do termo. Por exemplo, planejamento é um termo que vem do latim e quer dizer, basicamente, a arte de traçar um plano com vistas ao alcance de um dado objetivo. Gente, agora a gente voltou no material, né? Agora está na 36. Tá bom? Eu esqueci de dizer a página. Basicamente, eu sempre gosto de começar explicando isso para vocês. Planejar é basicamente o movimento de traçar um plano com vistas ao alcance de um dado objetivo. Ou seja, eu sempre começo dizendo isso para vocês por um sentido muito simples. Dentro do conhecimento pedagógico, o que é planejar? Planejar é você organizar a sua ação pedagógica, o seu trabalho, a sua praxis, com vistas ao alcance dos objetivos da relação ensino-aprendizagem. Então, se você quer alcançar os objetivos do seu trabalho pedagógico, você tem que planejar. Eu sempre costumo dizer para vocês o conceito que Libânio traz lá no seu livro Didática sobre planejamento. Para Libânio, planejamento é a racionalização, sistematização e coordenação do trabalho pedagógico. Ou seja, sempre que a gente pensa em planejamento, a gente está pensando basicamente em como será o nosso trabalho docente. Qualquer indivíduo humano que está planejando está sempre realizando esse movimento de previsão, de raciocínio, de pensamento acerca de como será o seu trabalho. Tá, professor, mas agora que a gente entendeu o que é planejamento, quais seriam os níveis do planejamento? Basicamente, o planejamento possui 4 níveis. A gente vai mapear esses 4 níveis a partir da sua organização hierárquica. Antes de mais nada, eu vou colocar para vocês aqui as características de cada um desses níveis de planejamento para a gente poder traçar a nossa leitura, o nosso olhar acerca desses níveis. Começando pelo planejamento educacional. O planejamento educacional é o que ocorre no âmbito do macro. Sempre em educação que eu falo âmbito macro educacional, eu estou falando no âmbito dos sistemas de ensino. Então você vai colocar aí no seu campo que o planejamento educacional é aquele que ocorre no âmbito dos sistemas de ensino. Isso implica dizer que o planejamento educacional dá origem às políticas públicas e de ampla abrangência. Professor, o que isso quer dizer? Ora, quem faz planejamento educacional? Secretaria de Estado de Educação do DF, Secretaria Municipal de Educação, Ministério da Educação. Basicamente, sempre que a gente pensa em planejamento educacional, a gente está pensando no âmbito macro da educação, ou seja, de quem pensa as políticas públicas, os programas, os planos de larga abrangência.
Se você quer saber qual é o planejamento educacional, é só você lembrar que ele é o que tem maior nível de abrangência de todos. Ok? Tá. Mas, professor, eu estou vendo que aqui abaixo tem um segundo nível, chamado curricular. Sim, o planejamento curricular ocorre no âmbito do currículo. E, basicamente, vai dizer respeito, vai organizar toda a vida escolar do educando. Como que eu faço para saber qual é o planejamento curricular? Basicamente, o planejamento curricular vai estar descrito da seguinte forma, dentro da sua prova. Ele vai apontar para você quais são, basicamente, os elementos que constituem as experiências de formação, ou seja, o coletivo das experiências de aprendizagem que o educando irá desenvolver em todo o seu percurso formativo. Se você pensa basicamente no planejamento curricular, você pensa o currículo sendo pensado. Professor Rodrigo, quais são os documentos que vão ter origem a partir do planejamento curricular? Ora, os currículos dos sistemas de ensino, o nosso próximo item da aula aqui, né, o currículo em movimento, ou se for no âmbito macro, né, o âmbito nacional, nós temos dois instrumentos de dimensão curricular, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e as Diretrizes Curriculares Nacionais, para além, claro, dos icônicos PCNs. Então, se a gente pensa o que está sendo planejado no currículo, nós estamos pensando diretamente nos documentos que têm origem a partir deste planejamento curricular. E qual que é o nível escolar? Ora, o nível escolar é aquele que ocorre no âmbito da escola. Ou seja, ele ocorre no âmbito das instituições de ensino. Professor, me tira uma dúvida. Qual documento que tem origem no planejamento escolar? Ora, basicamente, o planejamento escolar dá origem ao projeto político-pedagógico. Se você quer pensar no planejamento escolar, é só você pensar na escola planejando. Alguns exemplos categóricos. Primeiro dia de aula, lá quando os educandos ainda nem chegaram na sala de aula, né, no começo do ano letivo, que os educandos se reúnem ali, que vocês, professoras e professores, se reúnem ali, né, dentro da escola para começar a pensar como vai ser o ano letivo. Aquilo é planejamento escolar. Outro movimento clássico de planejamento escolar, as coletivas. Outro planejamento clássico de planejamento, outro exemplo clássico de planejamento escolar. Quando vocês, por exemplo, se reúnem para reorganizar o projeto político-pedagógico. Aliás, o projeto político-pedagógico é o maior instrumento que tem, né, que é diretamente construído a partir do planejamento escolar. E a última dimensão do planejamento é o planejamento de ensino. O planejamento de ensino diretamente diz respeito à dimensão da sala de aula. Basicamente, ele compreende o trabalho na relação ensino-aprendizagem. Pois bem, então nós temos aqui mapeados
as 4 grandes dimensões que permeiam o planejamento. Para isso ficar mais claro e mais explícito para vocês, eu quero fazer um desenho. Eu posso apagar aqui? Olha só, na hora da sua prova, ainda não? Ai, meu Deus. Posso? Ah, tá. Na hora da prova, você tá lá, você não se lembra dos níveis. Ai, professor, não consigo decorar esses níveis. Não quero que vocês decorem, tá? Eu quero que vocês aprendam. Mas, não consigo lembrar os níveis. Como que eu faço? Faz isso daqui, ó. Esse é o famoso arco-íris ou caracol do planejamento. Todo mundo que faz concurso na área de educação, que todo concurso cai planejamento, né? A gente sempre faz isso. Eu fiz isso na minha prova do IFB. Mentira, eu não fiz não, porque eu já sei isso de cabeça, né? Mas, quando eu estava estudando para aprender a ensinar isso aqui para vocês há 10 anos atrás, eu fazia muito isso daqui. O que você coloca aqui? A ordem hierárquica dos níveis. Quem é o primeiro em hierarquia lá? Educacional. Qual é o segundo em hierarquia que está aparecendo lá? O currículo lá. O terceiro em hierarquia? O escolar. E o menor nível de abrangência representa quem? O ensino. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Pode ocorrer de você ter questões que invertem essa relação aqui. Curricular e escolar. Por quê? Porque pode ocorrer de ser uma questão que pergunta a escola pensando o currículo. Como assim, professor? Ora, lá dentro do projeto político-pedagógico da escola, ela tem que reorganizar o currículo para ajustar o currículo à sua realidade, sim ou não? Sim. Sim. Se for a escola pensando no currículo, então o planejamento escolar vai estar acima do curricular. Se for os sistemas de ensino pensando no currículo, o curricular vai estar acima do escolar. Tá claro, sim ou não? Não, né? Olha só. Vamos pensar de uma forma bem simples. Por exemplo, o currículo em movimento. Você, professora, você, professor, os nossos amigos ali, por exemplo, da educação física. Ele chegou na escola dele e aí ele tem que começar a trabalhar. E lá no primeiro dia de aula, a escola falou assim, ó, professor, o senhor vai ficar com o 6º ano? Se o senhor quiser pegar e se reunir com os demais professores do 6º ano para definir o plano de ensino, de como vocês vão trabalhar a componente curricular e educação física, vocês podem se reunir, tá? Aí ele se reúne com os outros pares dele, de educação física, pega o currículo em movimento, vê lá quais são os conteúdos que tem que ser trabalhados no 6º ano e faz a organização curricular de como ele vai trabalhar a componente curricular dele naquela etapa do ensino, o 6º ano. É ele pensando o currículo, sim ou não? Sim ou não? Ele está no sistema de ensino ou ele está dentro da escola? Dentro da escola. Então aqui ele vai estar acima do curricular, sim ou não? Sim, porque quem está pensando no currículo é ele ou o sistema de ensino? Ele. E nesse instante ele está representando quem? A escola. Agora, outro exemplo. A colega ali foi super carinhosa e veio conversar comigo que estava feliz porque eu ia dar currículo em movimento. Ela falou assim, não, porque todo mundo gosta quando o senhor dá currículo. Porque eu escrevi essa potoca há 10 anos atrás, eu participei da elaboração dele. Quando eu era da Secretaria de Educação e me reuni com aquele tanto de gente que estava reunida para escrever esse documento, ali era a Secretaria de Educação refazendo o seu currículo. Era um sistema de ensino fazendo o currículo. Então, o curricular vai estar acima da escola, sim ou não? Sim, porque acima dele só vai ter quem? O educacional. Ficou claro agora, sim ou não? Ok? Pois bem, como a gente havia conversado, nós temos também a figura dos tipos de plano. Todo nível do planejamento dá origem a um tipo de plano. Você pode estar me perguntando o seguinte, professor, mas e o planejamento educacional? Qual é o tipo de plano que ele dá origem? Ora, os planos que estão na dimensão das políticas públicas, PNE e PDE. Para a sua prova, no que tange os níveis de plano, os tipos de plano, a gente vai trabalhar de acordo com o que Libânio nos ensina. Nós temos 3 grandes tipos de plano. O plano escolar, basicamente, organiza todas as ações
que a escola desenvolve. Quem vai ser o plano escolar? Não vai caber aqui, mas eu vou falar aliás, eu posso escrever aqui, vocês copiam aí? Vocês vão colocar o seguinte: o plano escolar também é chamado de 4 expressões: proposta pedagógica, projeto pedagógico, e o que todos nós conhecemos, projeto político pedagógico. Essas 3 expressões são sinônimos de plano escolar. Basicamente, o plano escolar é o mesmo PPP, é o mesmo projeto político pedagógico. E na sua prova, ele pode vir como plano escolar, proposta pedagógica, projeto pedagógico ou projeto político pedagógico. Qual que é a função do plano escolar? Organizar todas as ações que a escola desenvolve. Além do plano escolar, nós temos o plano de ensino. Qual que é a finalidade do plano de ensino? Basicamente, o plano de ensino vai dizer respeito, basicamente, né? Ele compreende um período letivo ou uma componente curricular. Basicamente, o plano de ensino também é chamado de plano de unidades. Deixa eu explicar para você quem é o plano de ensino. Lá no começo do ano letivo, quando, por exemplo, a gente deu o exemplo ali do colega de educação física, quando se reúnem todos os professores de uma dada área e eles discutem como que eles vão fazer, quais os conhecimentos que serão trabalhados dentro daquela componente curricular ou dentro de um dado período letivo, isso é o plano de ensino. Um exemplo clássico para a gente entender quem é o plano de ensino é só a gente se lembrar de uma coisa. Sabe quando você na faculdade, no primeiro dia de aula de uma disciplina, o professor chegava e entregava um documento para você? Que documento era aquele? Era o plano de ensino. Outro exemplo categórico. Ah, professor, mas o plano de ensino só serve para uma componente curricular, para uma matéria, para uma disciplina? Claro que não. Um exemplo categórico. A gente da educação infantil. Todos nós que trabalhamos com educação infantil. Lá no começo do ano, na sua escola, não sei se as escolas que vocês passaram têm esse hábito, mas, por exemplo, começo do ano, reúne-se todos os professores da escola de Jardim 2 e eles vão discutir o que vai ser trabalhado em termos de currículo, em termos de conhecimento naquele ano letivo. O documento que é gerado a partir desse planejamento coletivo de todos os professores do segundo período vai ser o quê? Plano de ensino. Porque ali vão estar configuradas todas as experiências formativas que serão desenvolvidas com os educandos daquele determinado período, que no caso aqui é o segundo período. Pode ser, o plano de ensino então, ele pode ser organizado tanto para uma dada série ou etapa letiva, como é o nosso caso de quem é pedagogo, ou dentro de uma componente curricular, como é o caso do pessoal da área de específicas.